Eu trago aqui como destaque os dias movimentados, digamos assim, que viveram 6 ministros do Supremo Tribunal Federal que fizeram uma excursão a Nova York para participar de um evento caça-níqueis de uma empresa do ex-governador de São Paulo, e aí eles acabaram se expondo, não é, a todo tipo de coisa, né? Até de maneira covarde. Muitos brasileiros que lá estavam insultaram os ministros em diversas ocasiões, na saída do hotel, na chegada do hotel, no passeio na calçada, na saída ou dentro de restaurantes, enfim. Os ministros passaram maus bocados com os protestos que ouviram, os insultos, palavrões. Eles reagiram com uma certa perplexidade no começo, mas depois parecem ter combinado tentar forçar ali um riso de deboche. Foi uma má reação, porque aquilo deve ter soado para aqueles manifestantes como uma provocação, né? E eles então tornaram as agressões verbais ainda mais contundentes, muito mais, né, fortes, o que foi muito ruim a gente assistir. É uma vergonha para o Brasil assistir a uma situação em que ministros da metade do Supremo Tribunal Federal, que estava em Nova York, representam a corte que parece ter perdido o respeito de boa parte dos brasileiros, né? E eu me refiro à metade da população que não votou no presidente eleito, né? Quase metade da população. Evidentemente que no jogo democrático o que se exige é respeito a esse jogo, né? A eleição foi feita, foi ganha por pouco, mas não importa, né? A gente até já falou aqui sobre isso aqui, né? Não importa se o sujeito ganha a eleição por 1-0 ou por 7-1, o fato é que ganhou e portanto, tem todo o direito de exercer essa condição, a condição de presidente eleito. Então, enfim, essa reação é uma reação bastante significativa, expressiva mesmo dos brasileiros, tem sido ignorada por grande parte, por quase toda a mídia brasileira, menos é claro, aquela mais preocupada com a informação, né, do que com o ativismo político, como é o caso, por exemplo, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas são manifestações espantosamente grandes no Brasil. Ontem, aqui em Brasília, eu tenho a impressão que nunca houve antes na história desta cidade uma manifestação tão grande, né? Tantas pessoas ali em torno do QG do Exército, que nós chamamos aqui de Forte Apache. Mas eram centenas de milhares de pessoas. É uma coisa que, enfim, eu não saberia calcular, há formas de calcular isso, mas há imagens aéreas dessa manifestação que mostram toda a sua dimensão. E mostram também, não é, que há um grande número de brasileiros, de fato, insatisfeitos com o resultado das urnas, com dificuldades de aceitar o resultado das urnas, e também, de outro lado, ministros da Suprema Corte que parecem viver numa realidade paralela. Quando eles, depois de uma eleição tão polarizada, na qual tiveram um papel fundamental na derrota do atual presidente, quando eles resolvem aceitar o convite para participar de um evento que não tem grande importância, como eu disse, um evento caça-níqueis, eles acabam se expondo, né? Eles acabaram se expondo de uma maneira que poderia ter sido evitada, não é? Eu fico imaginando lá nos Estados Unidos, um país que fascina tanto os ministros que foram para lá curtir o feriadão, né, e acabaram curtindo o que a gente viu, né? Os ministros poderiam seguir o exemplo dos ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, cujos nomes a gente nem sabe direito, sabe um ou outro assim, mas os mais recentes, né, nomeados mais recentemente, mas a população americana nem sequer sabe, mas sabe que existe uma coisa chamada Suprema Corte. Todo mundo respeita, todo mundo reverencia, ninguém questiona as decisões da Suprema Corte nos Estados Unidos. Entre outras coisas, porque os seus ministros conservam não apenas digamos assim, o saber jurídico e a isenção no momento em que tomam decisões, em que prolatam sentenças, como também você não vê ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos fazendo palestra mundo afora, né? Insultando o presidente da República do seu país.
Ninguém vê ministro da Suprema Corte participando de eventos caça-níqueis. Ninguém vê ministro da Suprema Corte fazendo o que fez o ministro Luiz Roberto Barroso, que talvez daqueles, das pessoas que eu pessoalmente conheci na vida, mais elegantes. Pense no sujeito educado, no sujeito elegante no trato, cuidadoso nas relações. É exatamente o ministro Luiz Roberto Barroso. Mas vê como ele reagiu à abordagem de um desses brasileiros nas ruas de Nova York, um desses brasileiros que, aliás, nem foi dos mais agressivos, né, que se dirigiram ao ministro Barroso. Vamos ouvir a reação dele. Eu vou deixar o código por conta que é exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Perdeu, mané, numa mola. Ministro da Suprema Corte do Brasil usando essa expressão debochada, né? Deseducada, assim, não tem nada a ver com o próprio Barroso, né? Que, como eu disse, é uma figura muito fina, muito educada. Enfim, o Brasil vive num momento muito, muito difícil mesmo, né? As pessoas estão nas ruas, estão mesmo, são centenas de milhares, milhões em todo o Brasil. Ontem que tomaram as ruas, foi uma quantidade difícil de se ver neste país, um número de pessoas, por exemplo, que superou aquela multidão que foi censurada pelos ministros do TSE, né? Aqui na Esplanada dos Ministérios, no 7 de setembro. O que se viu ontem foi uma multidão talvez 2, 3 vezes maior do que aquilo. Portanto, assim, não se pode ignorar esse tipo de coisa, né? O posicionamento de uma quantidade tão grande de brasileiros. Eles certamente estão equivocados. Porta de quartel não é lugar de manifestação política, né? Como eu já disse aqui na semana passada, quartel não rima com democracia. Quartel rima com disciplina, com hierarquia militar, né? Quartel não rima com regime democrático, rima, portanto, com regime autoritário, é próprio do regime militar, né? Então a gente espera que os líderes deste país, a começar pelo presidente Bolsonaro, né, que precisa liderar, inclusive, esse sentimento, perdemos, né? A eleição, vamos partir para outra, tem eleição daqui a 4 anos, vamos tentar. Ele precisa exercer esse papel, tanto quanto o presidente eleito precisa parar ou dar um tempo no seu discurso de ódio, como ficou demonstrado na semana passada, no seu primeiro pronunciamento no governo de transição, quando ele, mostrou todo o rancor que ele ainda guarda no peito em relação ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, em relação à campanha eleitoral e etc. e tal, bem distante daquele Lula que prometeu pacificar o país. E também as autoridades do Supremo Tribunal Federal, eles precisam se comportar, não é? Eles tiveram adotaram decisões que prejudicaram o presidente da República na sua campanha eleitoral, que resultou nisso aí, na insatisfação dos seus defensores, né, dos seus eleitores. Os eleitores que certamente não têm nenhuma sofisticação intelectual para compreender esse momento. Mas eles estão nas portas dos quartéis, infelizmente, porque perderam a fé na justiça. Perderam a fé na justiça. Porque quando se dirige à justiça, corre o risco de ouvir, com outras palavras mais rebuscadas, certamente em juridiquês, a expressão que esse homem aí, nas ruas de Nova York, ouviu do ministro Barroso. Perdeu, mané. E aí, entendeu? Quer dizer, isso aí pode incendiar o país. Atitudes dessa natureza de ministros e de autoridades de uma maneira geral, seja o Bolsonaro, seja o Lula, os ministros do Supremo, podem incendiar o país. Será que eles não percebem a gravidade da situação, que estão brincando com fogo em terreno encharcado de gasolina? Né? É preciso a gente fazer uma aposta no bom senso, pedir aos ministros, até conclamar os ministros do Supremo que não piorem as coisas, né? Como certamente elas vão piorar com a chegada hoje. Chegou hoje de manhã cedo em São Paulo o ministro Alexandre de Moraes, certamente babando
de ódio e de vontade de ir à forra com as humilhações a que foi submetido por sua passagem em Nova York. Rezemos aos céus, já que não podemos apelar e esperar nada das instituições.